tarde, turminha. Hoje é segunda-feira. Nova semana, novos sonhos, novas oportunidades. Feliz segunda-feira, feliz início de semana. Vamos retornar às nossas aulinhas, então vamos lá? Hoje a Pro falou que ia mudar o nosso cabeçalho, né? Dar uma encolhidinha. Então a gente só vai colocar segunda-feira, nós vamos utilizar os números romanos no nosso cabeçalho, ó. 24, XX e V, 24 de maio de 2021. O nome completo, professora Márcia, quarto ano B. A nossa rotina de hoje será a apostila NetBuild de língua portuguesa, as páginas 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Vamos lá? Nós vamos ler um texto e era assim. Gente, esse texto é legal, hein? Então vamos lá. Em 1880, não existia computador, nem televisão, nem telefone celular. O tempo parecia mais lento, era como se tudo acontecesse bem devagar. Não dava para convidar um amigo para ir ao cinema, pois cinema ainda não existia. Mas mesmo que você quiser chamar seu amigo para um piquenique na beira do rio ou um passeio no parque, você teria que ir até a casa dele ou escrever um recado e mandar por um mensageiro, que poderia demorar dias para trazer a resposta. Escrever um e-mail? Mandar uma mensagem pelo celular? Nem pensar também não era possível. Você poderia, talvez, pegar carona em uma charrete ou cavalo e cavalgar por algumas horas até chegar à casa do seu amigo. As pessoas viviam assim. Vocês já pensaram nisso, gente? No tempo da Pro, era mais ou menos assim. Não que eu seja tão velho, de 1880, viu, gente? No século XIX, olha lá, algarismos romanos, ó. No século XIX, as invenções mais modernas eram o telégrafo e o gramafone, ó. Telégrafo, gramafone. O telégrafo era uma espécie de telefone, mas que transmitia apenas letras, palavras e frases por meio de um código visualizado a partir de 3 réguas de madeira colocadas no alto de um poste. Não dava para conversar, mas pelo menos era possível enviar mensagens urgentes e cartas para quem estava em outras cidades. Ah, é verdade. Quando falecia alguém, sim, que morava, que a gente queria comunicar alguém que estava lá em São Paulo, por exemplo, em Campinas, a gente mandava esse telégrafo, então era muito, ou telegrama, né, que eles falavam, né, porque se você mandasse carta, demoraria muito. O gramafone é o bisavô da vitrola, vixe Maria, olha, velhinho, hein, que por sua vez é antecessor do toca-CD. Inventado em 1888, o aparelho reproduzia o som através de uma agulha e o ampliava em uma corneta. As vibrações sonoras eram gravadas em discos, muitos diferentes dos CDs que ouvimos hoje, mas era assim, com discos pretos, grandes e pesados, tocados em grandes gramafones que as pessoas dançavam e ouviam músicas, principalmente óperas. Na minha época eles falavam que era, ah, meu Deus do céu, era vitrola, né? A gente ia ouvir a vitrola. Então vamos lá, Kátia? Gente, fogão, micro-ondas, geladeira, aparelho de som, DVD, iPod, também não tinha sido inventado ainda, nadinha. Voar e viajar à lua eram sonhos distantes ou temas de livro de ficção científica. Se você vivesse naquela época e precisasse fazer um trabalho escolar, você teria que consultar grandes livros e enciclopédias escritas em francês, viu? Nem em português não era. Para se divertir, nada de videogame, viu, turminha? Ou jogos no computador. As crianças brincavam na rua mesmo. Ah, eu amava brincar na rua. Rodavam peão, jogavam bola, subiam nas árvores e giravam em roda. As cidades eram muito tranquilas. O máximo de barulho que se ouvia nas ruas vinha do canto dos pássaros. Nada de carros, nem motos, nem ônibus. Aviões, então, nem pensar, nem existia. Os homens viajavam meses e meses dentro de grandes navios para chegar a outro continente. Já imaginou? Eu lembro que os meus avós, eles vieram de navios de Portugal
até o Brasil. Então eles eram portugueses, né? Os pais do meu pai. Então eles vieram de navio. Tem um tio meu que eles falam que nasceu dentro do navio, de Portugal, na viagem, que eles estavam vindo de Portugal ao Brasil, ele nasceu dentro do navio. Então demoravam, meses. Então olha só como que era antigamente, hein? Vamos discutir agora esse texto. Há cerca de 140 anos, quais aparelhos ainda não existiam, gente? Que a Pro falou, que tem hoje que não existia naquela época. Como você imagina que as pessoas se comunicavam à distância? O que a gente lembra do telégrafo, né? 3. Em que século apareceram as invenções mais modernas? Está lá no texto. Como eram feitas as pesquisas escolares naquela época? Você lembra que a Pro falou? Que eram enciclopédias enormes e escritas A Pro falou. De olho no texto. A qual tipologia textual pertence o texto que você acabou de ler? Que tipo de texto? Os gêneros textuais. E lembra que a gente está estudando texto, os tipos de texto. Que tipo de texto que é isso aí? A Pro está passando uma informação, né? Então, são textos o quê? Literário, informativo. 2. A finalidade desse texto é transmitir uma história inventada, anunciar um produto, transmitir informações ou comunicar um acontecimento. Aqui a gente não inventou nada, certo, turminha? Então, vamos lá. Qual trecho do texto informa com detalhes como eram os meios de transporte em 1880? Qual era o tipo de o trecho do texto? Você vai lá no texto lá, que tem lá aqui, falando nada do quê? Então você vai copiar o parágrafo que está falando isso, tá bom? 4. Qual era a função do telégrafo? Lembra que a gente ia no correio? Não tinha, você não escrevia assim, demorava muito carta. Qual era a função do telégrafo? Segundo o texto, o antecessor do toca-CD foi... Quem que foi antes do toca-CD? O que tinha? Pensa lá, proleu também. De acordo com o texto, quais eram os 2 inventos mais modernos do século XIX? Quais eram aqueles 2 inventos que tem lá... Desculpa. Que tem lá no texto, tem até o desenho deles lá, hein? 7. Naquela época, para ouvir músicas e dançar, qual era o aparelho usado? Televisão? Nem tinha. Toca-CD também não tinha. Telégrafo? Telégrafo era para dançar? Não. Gramafone? 8. Qual trecho do texto afirma que o gramafone é um aparelho mais antigo que a vitrola? Olha, gente. Qual trecho lá do texto? Então, a Pro leu tudo no texto e vai lá no texto, que tem lá o gramafone escrito certinho. 9. Segundo o texto, qual era o barulho que se ouvia nas ruas da cidade? Lembra que a Pro falou que a gente não tinha barulho de carro, nada, só se ouvia os barulhos dos? Tem lá no texto. Encontre e transcreva do texto o trecho em que o narrador se dirige diretamente ao leitor. Lembra quando eu falo assim, já o quê? Já pensou? Não sei, pensa lá, olha lá. Qual o meio de transporte mais rápido utilizado pelo homem atualmente, hoje em dia? Qual é o meio de transporte mais rápido, gente? Tem vários, hein? Aqui a gente não tem, assim. O que mais tem, assim, perto pra gente pegar aqui é em Prudente, no aeroporto lá. Mas além desse, lá em São Paulo tem que a gente fala que é rápido, não usa o trem, um outro meio de transporte, tem vários, tá bom? 12. Atualmente, quais são os maiores inventos nos meios de transportes? Quais são, gente? Os maiores inventos nos meios de transporte. Será que a Pro leu certo? Qual o meio de transporte mais rápido usado pelo homem atualmente? Qual o meio de transporte usado... Perdão, acho que leu errado aqui. Qual o meio de transporte mais rápido utilizado pelo homem atualmente? Que a gente... lá no... Agora que aprovei na... Atualmente. Aqui é só... Quais são os maiores inventos nos meios de transporte? Tem vários. Então, vocês vão procurar lá, tá bom? Número
13. E quais as grandes invenções nos meios de comunicação? Hoje em dia, o que a gente tem? Então, tem vários, tá? Atualmente, para nos correspondermos por escrito com pessoas que estão distantes, usamos quais meios eletrônicos, gente? Lembra que a Pro falou? Que rapidamente a gente, no computador, a gente já manda, envia. Qual será? 15. Você teria de ir até a casa dele, ou escrever um recado e mandar por um mensageiro. A palavra aqui, ó, dele, você teria de ir até a casa dele. A casa de quem, gente? Do inventor, do bisavô, de um amigo, de um vizinho. Lá no texto fala. Tá bom? 16. Os homens viajavam meses e meses dentro de grandes navios para chegar a outro continente. O termo destacado, outro continente, quer dizer uma ilha, a um país distante, vizinho, perdão, a um lugar distante ou uma outra cidade. Gente, meses e meses, vai viajar? Vai ser perto? Não, né? Se você vivesse naquela época e precisasse fazer um trabalho escolar, você teria de consultar, grandes livros e enciclopédias escritas em francês. Então, se você não soubesse a língua francesa, mal, né? A palavra enciclopédias significa livro grande, livro das grandes invenções, livro de ficção científica ou obra que procura reunir o conjunto dos conhecimentos humanos. O que será que significa isso aí, gente? Enciclopédia. Se você não souber, vai procurar lá no dicionário ou no Google lá que ele explica o que é. Bom, como a gente está estudando cada dia um tipo de texto, hoje nós vamos ver a bula de remédio. Qual é a função da bula de remédio, que é um gênero textual também? A intenção da bula de remédio é de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Tem um erro aqui. Possíveis é com 2 S, tá? Então, como a gente pegou lá, aqui já tá falando, aqui já tá errado. Possíveis é com 2 S. A Pro na hora já viu você aqui. A hora que colocou lá nem percebeu. Desculpa, tá sobre o medicamento. Bom, eu acho assim que as bulas de remédio, que hoje, até alguns remédios, na bula de remédio é escrito muito pequeno. Eu acho que deveria aumentar um pouquinho a letra, né? Porque pra gente que usa óculos, pra gente não enxerga muito bem, olha, é duro você ver o que tá escrito naquela bula de remédio, né? Na bula de remédio tem o medicamento, aqui está paracetamol, né? As apresentações, os comprimidos, que tem de 500 miligramas, aí o uso. Quem que vai usar esse medicamento? Pode usar adulto acima de 12 anos. A composição do medicamento, aí tem o medicamento, vários partes, o que compõe esse medicamento, né? Para que esse medicamento é indicado, tem também para que ele também não é indicado, como esse medicamento funciona. Então tem a bula de remédio possui várias coisas. Então a gente às vezes pega lá e fica lendo, mas eu fico meio, porque eu acho tão pequenininho que a gente nem enxerga que está escrito uma bula de remédio. E muitas bulas vem escrito muito pequenininho. Outras estão até maiores, dá pra gente entender. Outras só por Deus. Então vamos lá. Bom, a Pro resolveu essa semana, a partir de agora, todas as nossas aulas eu vou colocar um probleminha para vocês fazerem em casa como desafio. Esse é o primeiro. Laura comprou 870 gramas de carne moída e vai dividir igualmente em 3 pacotes. Aqui já está dizendo, ela vai dividir. Quantas gramas terão em cada pacote? Se eu tenho 870, eu vou dividir para 3. Então, presta atenção. Eu vou até colocar aqui embaixo, 870. Eu vou dividir em 3 pacotes. Então, já tenho aqui. Então, você vai lá na tabuada do 3 vezes quanto? Que dá 8. E você vai fazer a continha. Eu não vou colocar aqui, tá? Bom, turminha? Então, isso é o desafio de hoje.
Aqui eu coloquei um garfo e eu vou fazer